Bem-vindos ao Bunker do Jill, com um tema hoje que eu espero que agrade a maioria de vocês. A gente vai falar sobre cinema. E nas palavras de Camille Paglia, o cinema é uma arte apolínea por natureza. Isto é, que nos remete diretamente a Homero, a Ilíada e a Odisseia. Homero, o poeta cego que inicia a nossa tradição cultural, é o poeta da luz, da violência, da ação. É em Homero que nós temos esse primeiro vislumbre do olhar ocidental sobre a natureza. Um olhar que clarifica, que recorta, que enquadra, que busca domar o caos. A invenção do cinema se deu ali no final do século XIX, nas mãos dos irmãos Lumière. Cinema, do grego kinema, que significa movimento, ganhou logo sua popularidade. Afinal, aquelas imagens em movimento eram um assombro e atraíam multidões. Mas é graças ao ilusionista francês Georges Méliès que o cinema vai ganhar a sua principal característica, que é o maravilhamento, a ilusão, aquilo que nos faz entrar na sala de cinema e nos encantarmos. Mas é com O Nascimento de uma Nação, obra de D.W. Griffith de 1915, que o cinema vai ganhar a sua primeira grande linguagem cinematográfica. Aqui Griffith vai usar close-ups, montagens paralelas, fusão e dissolução de imagens, como até então não tinha se visto ainda no cinema. O filme é uma obra-prima de técnica cinematográfica. De 1926, A General de Buster Keaton. Buster Keaton, além de ser um dos maiores atores da história do cinema, neste filme vai provar ser também um dos grandes diretores desta fase do cinema de Hollywood. O que mais impressiona nesse filme é a lógica, a simetria da história, e especialmente a montagem. A história é dividida em duas partes, essas duas partes são simétricas, são iguais, a montagem do filme é soberba. E Aurora, de 1927, é uma das primeiras obras-primas do cinema. A direção de Murnau é precisa. Você acompanha o uso da iluminação nesse filme, que vai reforçar a distinção entre o claro e o escuro, entre o bem e o mal. Além disso, a fluidez dos movimentos de câmera até hoje é impressionante. Estamos agora na década de 30, depressão nos Estados Unidos, a lei seca come solta e o cinema ganha os seus primeiros personagens cínicos da história. Alô, Louis. Anjos de Cara Suja, de Michael Curtiz, e Scarface, de Howard Hawks. O surgimento desse cinema de gangster traz à tona personagens mais cínicos, uma visão um pouco mais dura da natureza humana. Esse tema será tão recorrente na história do cinema e tão importante que Sergio Leone vai homenagear o Anjos de Cara Suja no seu filme Era Uma Vez na América, e o De Palma vai refilmar essa história com o Scarface dele com o Al Pacino no papel do Tony Montana. Say hello to my little friend! Em 1941, um jovem diretor chamado Orson Welles vai produzir e dirigir e estrelar um filme que vai simplesmente ser o marco na história do cinema, que é o Cidadão Kane. O que a gente pode dizer desse filme é que o Welles ele dá um novo significado às técnicas até então utilizadas no cinema. Aqui, mais do que simplesmente contar ou narrar uma história, o Welles vai mostrar que as nossas ferramentas muitas vezes são inúteis para compreender a verdade. Crepúsculo dos Deuses, de 1950, dirigido pelo Billy Wilder, é um dos grandes filmes a retratar o Olimpo hollywoodiano e, por trás desse Olimpo, as figuras humanas que fazem parte dele. You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures. Used to be big. I am big. It's the pictures that got small. Figuras humanas que, por sinal, serão importantíssimas do outro lado do Atlântico na obra do diretor francês Robert Bresson, especialmente com o seu cinema minimalista, que vai influenciar, entre outros, o Lars von Trier.
E o filme, além de tudo, mostra que a realidade humana pode ser extremamente claustrofóbica e que a única liberdade que nós temos é a liberdade interior, esta que é ampla e imorredoura. E, de 1955, você tem Lola Montez, do diretor Max Ophüls. O uso das cores, os detalhes da composição visual e especialmente no uso da câmera são magníficos na obra do Ophüls. Aliás, o Max Ophüls é um dos grandes diretores que vai influenciar a obra de ninguém mais, ninguém menos do que o Stanley Kubrick, tá? E lá do outro lado do mundo vem o diretor japonês Akira Kurosawa, o mais ocidental dos diretores japoneses, com o seu Fortaleza Escondida, que vai influenciar nada menos do que a obra Guerra nas Estrelas, do Sr. George Lucas. A grande característica da obra cinematográfica do Kurosawa talvez seja a sua ocidentalidade, porque ele realmente incorpora várias técnicas e vários elementos do cinema hollywoodiano e aplica na construção de sua obra. Ao mesmo tempo, com uma temática extremamente japonesa, ao mesmo tempo uma temática extremamente humana que ecoa e influencia as pessoas até hoje. E David Lean vai nos entregar em 1962 uma das maiores obras-primas da história do cinema, quiçá da história da humanidade, que é Lawrence da Arábia. Fred Young faz da fotografia desse filme simplesmente algo fora do normal. As imagens parecem quadros onde as cores são vívidas, belas e onde a experiência do indivíduo é marcada pela experiência da realidade. E Cleópatra, de Joseph Mankiewicz, de 63, vai marcar o cinema do excesso hollywoodiano. Simbolicamente, Cleópatra é o filme que marca essa grande soberba do grande cinemão americano, este grande momento em que o cinema vai falar assim, olha, nós somos deuses. Não à toa, ele logo vai ser suplantado ou recriado por um bando de francês. Jacques Demy, em 61, vai fazer Lola. Sim, uma homenagem ao Max Ophüls e uma homenagem também ao grande cinema americano. Pois é, não é porque você vai ser um rebelde que você precisa ser um revolucionário. Jacques Demy, ele o tempo inteiro está brincando com vários elementos do cinema americano, mas a grande diferença dele é que os atores são muito mais naturais e a câmera está na mão e na rua. Uma outra grande homenagem rebelde ao cinema americano é o Bonaparte, do Jean-Luc Godard, que está nessa pequena coleção aqui. O filme também tem essa característica de ter os atores mais naturais, a câmera na mão, a câmera na rua, coisas que não eram comuns ao cinema americano até então. Importante também para você, caro conservador, eu recomendo assistir pelo menos os 20 minutos iniciais do filme e tomar uma aula sobre o que é a arte moderna, sobre o que é o espírito da tradição dentro do cinema. E todas essas ousadias a Neymar vão refletir na grande capital do cinema, Hollywood, vai refletir na mão de cineastas. Um dos primeiros grandes exemplos é Bonnie e Clyde, do Arthur Penn, de 67. Aqui, não só os atores estão muito mais naturais, muito mais soltos, como ainda há uma grande simbologia envolvendo violência e sexualidade na beleza natural da Faye Dunaway e do modo como a história vai ser contada. Mas estamos ali à beira da década de 70, a guerra do Vietnã rola solta, Nixon está no poder ainda e o cinema se torna mais cínico, mais violento e retrata ainda melhor a sociedade. Meu ódio será sua herança, de Sam Peckinpah, é o melhor exemplo disso. A violência explode na tela e a violência está presente na sociedade o tempo inteiro, moldando e determinando muitas vezes o destino dos homens. Logo nas primeiras cenas, onde crianças brincam com o escorpião até o seu final apocalíptico, Meu ódio será sua herança é um exemplo do cinema violento, mas feito com grandiosidade e com beleza. E em 1971, Peter Bogdanovich vai fazer um pequeno filme chamado A Última Sessão de Cinema. Não só uma homenagem ao próprio cinema, vocês percebem que o cinema tem muito isso de se auto-homenagear. Eu diria, aliás, que o cinema é uma das artes mais miméticas da história humana. Ele está o tempo inteiro dialogando consigo mesmo, roubando imagens de si mesmo. Acho que só o rock and roll é mais mimético do que o cinema. A grande sacada do Bogdanovich é a nostalgia e o modo também como ele utiliza o som ambiente para compor a trilha sonora do filme. E em 1973, um jovem diretor chamado Terrence Malick vai fazer Badlands.
Um filme aparentemente simples, mas que retrata este Adão e Eva decaídos no meio oeste americano e que tentam de alguma forma encontrar uma redenção através da violência. O filme, como vai ser característico da obra do Malick, é simplesmente deslumbrante visualmente e muitos dos elementos da trama estão ali narrados de forma elíptica para nós. E também de 73, Martin Scorsese vai fazer Caminhos Perigosos, uma das suas primeiras colaborações com ninguém menos do que Robert De Niro, e que traz essa coisa ali do cinema francês, assim, de botar a câmera na mão, botar a câmera na rua, tratar a violência de forma mais realista possível e contar a história dessas pequenas gangues italianas que vão ser características da obra do Scorsese. E o poder da narrativa, o poder da imagem, o poder das cores e do som do cinema vão atravessar fronteiras e décadas e vidas. E o maior exemplo desse cinema que rompe fronteiras é Amator, do Krzysztof Kiełowski, diretor polonês, que ali, filmando mesmo na época do regime, conta a história de um jovem operário que se torna documentarista e que se apaixona pelo cinema. E eu só posso encerrar esse programa falando sobre Excalibur, um filme de 1981 do John Boorman. E Excalibur para mim representa não só o cinema ideal, mas a obra de arte ideal, aquela que vai buscar dentro da tradição a sua força, aquela que vai buscar naqueles elementos que a circundam a sua energia, como por exemplo no uso da música no filme ou na fotografia do filme, que são tecnologias modernas que o diretor usa para reforçar a tradição. Fora ser uma construção técnica notável, o filme ainda tem este peculiar dom de nos maravilhar, de nos fazer retornar a um estado de inocência que vê a beleza no mundo. Bons filmes, pessoal.